Como todo domingo nós fazemos, nós iniciamos com oração. Não sei se a pessoa puxou. Mate. Traz aqui para mim, por favor. Vinícius, os nomes estão aqui. Nós vamos iniciar a nossa aula. Vinícius, deve ser? Grande Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, te louvamos pela sua grandeza, pela sua paz, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da sua igreja, no meio dos seus filhos, e pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor possa nos conduzir aos conhecimentos da tua palavra, aprofundando na tua palavra, entendendo o que o Senhor tem para nós. Te bendizemos por todos aqueles que já estão aqui, por aqueles que ainda se dirigem. Pedimos ao Senhor que o Senhor rompa com todo o impedimento e que o Senhor nos dê direção e orientação em tudo, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Pessoal, antes de começar, eu preciso falar algumas coisas com vocês aqui. Tudo bem? Preciso falar algumas coisas com vocês aqui, e uma delas, que é importante, é a questão do nosso desenvolvimento no decorrer do curso. Então, deixa eu abrir aqui. Eu preciso bater um papo com vocês aqui a respeito do nosso cronograma do nosso curso. Esse curso nosso aqui, ele é dividido em algumas partes. A primeira parte nós estamos estudando, que é a teontologia. Nós estamos descobrindo a natureza de Deus, atributos de Deus, quem é Deus, a relação de Deus com a sua criação, né? E aí nós vamos encerrar fazendo algumas reflexões a respeito da soberania, da providência de Deus, da Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós encerramos essa matéria aqui. Então nós temos uma linha temporal aqui para nós estudarmos, correto? Então na primeira aula, nós exploramos um pouquinho a natureza de Deus, nós começamos a entender quem é Deus, nós fizemos pequenos paralelos sobre a existência de Deus acerca da sua criação, pequenos paralelos, nós fizemos algumas pequenas comparações na existência de Deus e as teorias, falamos pouca coisa, mas demos uma rápida pincelada sobre o darwinismo, até porque não é o propósito central aqui. O propósito central do seminário, dessa escola de discípulos, é fortalecer o nosso conhecimento acerca das Escrituras. Amém? Amém. Então, só para fixar, repete comigo: fortalecer e fixar os nossos conhecimentos acerca das Escrituras. Então essa é a primeira coisa. Tiago, bom te ver, Tiago. Tudo bem? Achei que você está mais vermelho. E está, né? Então, esse é o primeiro propósito. Então nós não aprofundamos tanto nessas teorias. Isso aí a gente deixa para uma sala de seminário teológico mais aprofundado. Aqui, nós estamos falando acerca do fortalecimento da nossa fé. Então, na primeira aula, nós exploramos esses atributos de Deus, falamos como Deus se revelava a respeito do seu nome, a respeito da sua autoridade, falamos da autoridade do nome do Senhor, né? Na segunda aula, semana passada, nós aprofundamos na compreensão da natureza divina. Então, perceba que na segunda aula, nós nos aprofundamos na compreensão da natureza divina. Nós nos aprofundamos nos atributos comunicáveis de Deus e nos atributos incomunicáveis. Nós nos aprofundamos na questão daquilo que o homem se parece com Deus e naquilo que nem o homem e nem os anjos podem se parecer com Deus. Perceba você que existe uma linha para entendimento e compreensão daquilo que está sendo proposto aqui. Para você ter uma ideia, nós já falamos de interpretação bíblica aqui. Para você ter uma ideia, nós já falamos aqui um pouquinho sobre Deus erra, Deus não erra. Nós falamos isso aqui. Nós
refutamos, ainda que rápido, a respeito sobre o ateísmo moderno, sobre o crer ou não crer em Deus, sobre a natureza divina dentro do ser. Então, cada aula você aprofunda um pouquinho mais no seu conhecimento a respeito de Deus. Agora, no tempo que nós temos e no pouco tempo que nós temos, nós não conseguimos falar de tudo e também não responder todas as dúvidas. Então, eu vou conclamar vocês a anotarem as suas dúvidas, coloquem lá no grupo e nós vamos respondê-las gradativamente para que todos tenham um bom entendimento daquilo que está sendo proposto aqui. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho, e aí nós continuamos em teontologia. Então, antes que alguém me pergunte assim, Wesley, não vai acabar a teontologia? Vai, está acabando, graças a Deus. Amém? Amém. Né? Está acabando. Nós vamos partir para a bibliologia, porque agora nós começamos a entender Cristo dentro das Escrituras. Compilação das Escrituras, quando as Escrituras chegam até nós, como foi a forma, estruturação das Escrituras, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de texto bíblico, sobre aplicação de texto bíblico. Aí alguém pode até dizer, não, mas espera aí, eu não prego, então eu não tenho que saber de interpretação e aplicação de texto bíblico, que é aí que nós precisamos mesmo entender. Para criticar o pregador? Não. Nós precisamos ter uma coesão na interpretação daquilo que nós estamos carregando. Porque tudo aquilo que nós forçamos, principalmente no texto bíblico, transforma. Vocês sabiam que todas as seitas que existem no mundo saíram de dentro da Bíblia? Todas saíram da Bíblia. Tudo sai da Bíblia. Tudo. Até o espiritismo que muita gente carrega, saiu da Bíblia. O pastor falou sobre isso aqui na quarta-feira. Então, nós precisamos compreender que todas as bases doutrinárias que existem aí, elas saíram da Bíblia Sagrada, e por isso nós precisamos ter uma boa interpretação bíblica. Senão, até no nosso meio cristão evangélico, nós falaremos algumas loucuras aí existentes. Falamos aqui semana passada dos grandes pregadores que nós temos aí, dos midiáticos pregadores de Miami que nós temos aí, que fala que Deus está sentado no banquinho com óculos, estrelinha de Jesus. Deus precisa de você. E Deus não precisa de você para nada, que não existe nenhum parâmetro bíblico dizendo que Deus precisa de você. Mas é porque vende, é porque é bom, porque massageia aqui, porque nós gostamos. E quando nós temos uma boa interpretação bíblica, nós vamos entender que a Bíblia, ela nos confronta. Repete comigo, a Bíblia nos confronta. E se uma pregação, senhoras e senhores, não nos confrontar e nos levar ao arrependimento, ela não é uma pregação. Se eu entrar dentro da igreja e ouvir uma pregação que não me leva a ruminá-la durante toda a semana, até a próxima quarta, ou até o próximo domingo, no meu encontro aqui na igreja, e quando eu digo quarta e domingo é porque eu não tenho o costume de visitar outras igrejas. Eu gosto de cuidar da grama da minha casa, eu gosto da minha igreja. Então, eu de domingo a quarta, eu quero ficar ansioso para ouvir a palavra de quarta, ou do próximo domingo, mas ruminando a palavra que eu ouvi no domingo. Sabendo que essa palavra vai ser um alimento para que eu consiga caminhar. O cristão é tipo boi. Ele está mastigando aqui, está digerindo no estômago e está ruminando aquele negócio. A palavra é assim. E a palavra precisa fazer esse efeito em nós. Então é por isso que o crente, o cristão, ele precisa dominar as interpretações da palavra de Deus. Então, voltando aqui ao que eu estou dizendo, eu estou tentando aqui ser o mais breve possível, nós estamos seguindo uma linha aqui. Então nós começamos falando sobre a criação de Deus, nós começamos aqui falando sobre a existência de Deus. Volto a falar, nós não estamos aqui refutando. Em algum momento, em uma ou outra pergunta, nós vamos tratar disso aqui, mas nós não estamos aqui refutando ou tentando atacar ideologias contra os textos bíblicos, não. Nós estamos aprofundando no conhecimento das Escrituras. O seminário bíblico, ele é para isso. Ele é para isso. O seminário teológico te leva a aprofundar para outras coisas. Aqui você está num seminário bíblico, onde nós vamos aprofundar a existência de Deus, a bibliologia centrada nas Escrituras. Nós vamos fazer aqui, falar sobre a existência dos anjos, nós vamos falar sobre a existência dos demônios, nós vamos falar sobre antropologia, nós vamos falar sobre a doutrina do pecado,
nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, e aí nós não vamos entrar naquele negócio graça, ou eleição, ou predestinação, aquele negócio, porque isso aí a gente deixa para dentro do seminário teológico. Aqui nós temos uma linha, né? Aqui nós vamos caminhar para isso, dentro da linha que nós entendemos e defendemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Cristo, então tudo tem uma linha bem organizada para a melhor compreensão dos meus irmãos. Amém? Amém. Ufa, né? Gênesis capítulo 1. Entenderam, pessoal? Então tem uma linha, nós estamos seguindo a linha. Tem uma cronologia temporal daquilo que nós vamos estudar. Alguém abre para mim em Gênesis capítulo 1, outro abre para mim em Hebreus capítulo 11, versículo 3, outro abre em 2 de Macabeus. Quê? Ai, já ia falar. Eu inventei, né? Aonde? Está na Bíblia, o pior que está na Bíblia. Na ortodoxa ou na católica, mas não na protestante. Você consegue ter acesso para mim? 2 Macabeus, capítulo 7, vai no Google, o Google serve. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 28, por favor. Esse é um texto deuterocanônico. Nós vamos estudar sobre isso, mas não coloca aí não que você mata todo mundo. Então vai lá, um em Gênesis capítulo 1, outro em Hebreus capítulo 11, outro em Salmos capítulo 33, número 33, aí eu errando o negócio, número 33, Salmo é o inário, nós vamos falar sobre isso. Salmo de número 33. E não é versículo, é verso. Vai lá. Evangelho de João, capítulo 1, o outro. Hoje eu estou acelerado, né? O ataque do Cruzeiro. Será? Você está rindo, não sei de quê. Te enganei. Colossenses. Também, o outro abre Colossenses. Tiago, você abre Colossenses. Colossenses capítulo 1. Quem encontrou o Evangelho de João capítulo 1 aí? Não, vou ter que dar esse. Evangelho de João capítulo 1. Quem encontrou? Amém. A gente tem Bíblia lá dentro, pastor? Não pode emprestar? Pronto, a Gabi está sem Bíblia. Está com Bíblia aí, Gabi? Você está sem Bíblia? Quem mais está sem Bíblia aí? Cri, cri. Gabriel está comigo? Colossenses, qual, pastor? Colossenses capítulo 1. Obrigado, meu pastor. Do nada, nada vem. Princípio básico da filosofia. Do nada, nada vem. Aqui. Pega. Aqui tem outra Bíblia aqui também na frente. Olha, Israel tem outra ali também. Tinha uma Bíblia que ficou muitos anos aqui, né? Quase um ano, né? Está lá dentro. Se alguém se for dono dela, ela está aqui bem guardada. Princípio fundamental da filosofia. Nada absoluto não pode produzir algo. Ou seja, do nada, nada vem. O pensamento é o seguinte: se não houvesse matéria, energia, leis, espaço, tempo, então nada poderia surgir por conta própria. E é até um bom argumento, né, mano? Poxa, então, se não existia lei, se não existia tempo, se não existia espaço, se não existia matéria palpável, do nada não se poderia existir logo o universo.
Logo, se o universo existe, algo fora dele deve explicar a sua existência. Aí vem-se a pergunta para nós, e eu já falei para vocês que eu não vou ficar entrando nessa seara de debates filosóficos, físicos, a respeito da existência do ser, do universo. Se nós partirmos do pressuposto que Cristo é a centelha, que Deus é a centelha de toda a existência, logo, o universo existe de algo. Enquanto a filosofia diz, sem matéria, sem leis, sem tempo, nada pode coexistir, mas existe, logo, esse argumento ele acaba se tornando falível pela existência de um ser superior que tudo subsiste. Outro argumento que pode-se dizer é: o universo ele não pode ser a causa de si mesmo. Pense o seguinte: para algo existir, teria que existir antes de si mesmo. Que loucura! O que dá um nó na nossa mente faz a gente pensar, é algo impossível. Correto? O universo, ele começa a existir tempo, espaço, matéria, a partir de um princípio. Portanto, no pensamento filosófico, ele não pode ser eterno no sentido absoluto. Logo, precisa de algo externo para a sua existência. Quem abriu em Gênesis capítulo 1? Por favor. Gênesis capítulo 1. Vamos lá, aqui nós vamos fazer um exercício. Pegou a Bíblia, vamos ler. A gente fica de pé, todo mundo olha para a gente. Vamos fazer um exercício, pode ser? Gênesis capítulo 1, por favor. Não, só quem for ler. Os outros podem ficar sentados. Ah, tá. Quem vai ler? É o Eric. Essa camisa aí. Não sei para que você tá com essa camisa. Você não falou o versículo? 1, 2 e 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos para refutar isso. Logo, se nada existiu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos fazer uma exegese desse texto. Olha aí. Nós vamos estudar isso lá na frente. Vamos fazer uma exegese, uma interpretação desse texto. Esse texto aqui, ele não menciona matéria preexistente. Esse versículo aqui, ele está afirmando que Deus é a causa inicial de tudo. Então, forma basilar da nossa fé. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas a partir do princípio que é Ele. Então, como não menciona e não afirma que existiu uma matéria pré-existente para tudo, Deus simplesmente cria. Vocês querem anotar isso aí? Coloca a referência bíblica. Vamos lá, referência bíblica. Meu quadrinho. Vou usar meu quadrinho aqui.
Então, no quadrinho você coloca aí. E pode anotar, eu estou bebendo água e não falo. É, né? Difícil, né? Você vai simplesmente anotar aí, nesse texto, vamos lá, ditado, igual a escola. Nesse texto não menciona matéria pré-existente. Neste texto, ou nesse texto. Não menciona matéria pré-existente. Deus simplesmente cria. Ou seja, Deus é o autor de todas as coisas. E aí que tem um indicativo aqui maravilhoso. A criação acontece pela palavra haja luz. Aquela explosão. Pum. Ou seja, que indica aqui um poder absoluto sobre todas as coisas formadas. Oi? O Allan Kardec aqui, ó. Allan Kardec aqui. Conseguiram anotar aí, pessoal? Conseguiram anotar? Você que está devagar, sua esposa já anotou. Ah. A mente aqui é de menino de quinta série. Tá, viu? Gabriel, você quer falar alguma coisa? Foi muito bacana. Conseguiu anotar? Vamos lá, gente. Coloca para mim aqui no texto. Aqui, por favor. Segundo Macabeus, por favor. No Macabeus? Você abriu aí? Então, ótimo. Segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Ah, você está usando Macabeus? Eu vou usar Macabeus hoje. Vai ser um problema. 7, 28. Dá uma segurada aí, nós vamos ler primeiro Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Macabeus, vou falar, nós não usamos o livro de Macabeus como doutrina bíblica, porque são livros deuterocanônicos, são livros que não foram aceitos pelo canon que nós seguimos. Não é um livro divinamente inspirado, mas eu vou usar ele como base de estudo aqui, para nós entendermos o que nós estamos falando a respeito da criação de Deus, da soberania de Deus na sua criação. Okay? Oi? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ninguém achou Hebreus, não? Hebreus está na Bíblia. Por favor, fique de pé. 2, 3. Isso é tipo escola dominical, quando a gente você vai ler a Bíblia, você fica de pé. Vamos lá. São 3? 11, 3, por favor. Capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos... Vamos lá. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, Hebreus 11, 3, anota aí, que eu preciso ditar para vocês de novo. Vamos lá, tudo que você fala, lê, repete, você grava, mais fácil. Você não vai esquecer dessa aula, desse dia. Vamos lá? Este texto, ele vai afirmar o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê, foi feito de algo imaterial, invisível. Calma que você vai anotar. Respira. Tiago está ansioso, voltou, né? O que aconteceu com esse menino lá na praia? Me responde. Vamos lá. Esse texto é um dos textos mais claros sobre a pré-existência de Deus, antes de toda a criação. Agora anota aí. Esse texto afirma diretamente lembra que nós estamos executando o pensamento filosófico. Ele afirma diretamente que o que existe não veio de algo visível ou material. Ou seja, por que o cristão tem esse pensamento que o universo não veio do nada? Esse texto aqui é um dos textos mais basilares para esse entendimento. Está aberto aí ainda? Tá? Lê de novo para a gente. Por favor. Olha que profundidade. Na versão meio atualizada, fica melhor. O senhor tem ela aí? Tem a
tem a lei, é mais fácil fazer isso. Ah, ótimo. Os Macabeus estão aqui. Obrigado. Deixa eu ver na minha Dá sim, mas Posso ler, peraí. deixa eu só ir achar Hebreus aqui. Posso ler Hebreus 11, 2, né? Tem a Bíblia aí? Aí ele tem essa interpretação aí. Pode ler pra gente, por favor. 11, 3. 2, 3 ou só o 3? 11, 11:3, por favor, de Hebreus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que coisa maravilhosa, hein? Não, isso vale um glória a Deus, gente. Não é possível. Glória Né? a Deus. Isso é a forma basilar da onde que veio tudo. Poxa, pela fé, pela fé, pela fé. Nós entendemos que as coisas visíveis foram criadas por aquilo que é invisível, que está acima de todas as coisas. Forma basilar da nossa fé. Vamos lá. Por que eu vou citar Macabeus? A pergunta é, para você entender que o dedo da criação de Deus não está apenas na Bíblia protestante que nós carregamos, apenas nos livros, para não dizerem que somos alienados e malignos. Os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos, os livros escondidos, os livros que não foram aceitos no nosso canon, nós vamos estudar isso mais para frente, eles provam a pré-existência de Deus a partir do nada. Por favor, 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem. Tudo que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Deus criou do nada. Reconheço que Deus não criou de coisas que já existem. E da mesma forma criou a raça humana. Deus fez todas as coisas do Então, vamos lá. 2 de Macabeus está falando o seguinte, é importante, que esse texto bíblico, ele não é aceito pelos judeus, não é aceito pelos protestantes, ele só compõe a Bíblia ortodoxa, a Bíblia católica, mas até esses textos falam da pré-existência de Deus, e a partir do nada, criou tudo. Então esse pensamento de que, poxa vida, só existe vida a partir da matéria existente, ela cai por terra no entendimento da nossa fé. Para encerrar, quem abriu em Salmos, número 33? Já falou para nós. Número 32? 102. Segundo Macabeus. Macabeus, você já editou isso daqui, cara. Não, Macabeus eu não ditei, não. Macabeus. Salmos de número 33. Versos 6 e 7. Está devagar para baixar. Nossa, meu Deus do céu. Não vou ficar assim, tá? Está cansado. É a bola, né? É difícil. Bateu na cabeça assim, deu uma balança. Sei como é que é. Salmo de número 33, versículos 6 e 7. 6 e 9, perdão. Versos 6 e 9. Eu estou criando uma doutrina sobre a criação a partir da palavra. Então, nós já citamos quantos versículos? 3? São 4. Vocês estão contando Macabeus, né? Vamos lá, vamos criar uma doutrina. Por favor, pastor. Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Glória. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Cadê o glória, gente? Ah, mas o que é? Vocês estão bem? Glória. Glória. Vamos lá, anota aí. Deus fez tudo a partir de um processo material independente. Deus criou tudo, ou fez tudo, a partir de um material independente.
Material. de um processo independente. É isso? Processo material independente. Sim. Como é nome? Abre aspas, Deus é a fonte de tudo. Isso é maravilhoso demais. Verdade. Por quê? Porque qual que é o pensamento? Tudo que é material, ele depende de espaço e tempo. Isso todo mundo concorda. Ele sofre mudanças. Ele até é contingente, ou seja, ele poderia não existir. Mas a causa do universo deve existir antes do tempo e espaço. Ou seja, ele não pode depender da matéria. Ele deve ser extremamente necessário. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: ele não pode deixar de existir. Qual que é a conclusão que nós chegamos? A causa da existência do universo, ela é imaterial, eterna e necessária. Vocês querem anotar isso aí? Claro que querem. Isso é importante. Já anotou, Tiago? Não. Muito rápido. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? A causa da existência do universo é, e aí você coloca em caixa alta, imaterial, vírgula, eterna e necessária. O que você está dizendo, Wesley? Essa causa deve ter poder criador absoluto. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, que aqui mata todos os filósofos que existem. Por quê? Vocês ainda estão anotando ainda? Sim, também. Passando a cola ainda. Passa corretivo aqui. Ah, tá, desculpa. Corretivo é antigo, acho que hoje não usa mais corretivo, não. Você dita uma coisa, eu escrevo uma coisa, Difícil, né? São as diferentes interpretações. O Tiago falou aqui que eu dito uma coisa, a Graça escreve uma e ele escreve outra. Essa que é a eu não sei, as diferentes interpretações, né? Então vamos lá. Criar o universo inteiro, tem corretivo, existe. Criar o universo inteiro implica no seguinte: produzir matéria. Então, peraí, se nada existia, nada coexistia, se para a filosofia, para os filósofos de plantão, a existência, a pré-existência do universo depende de matéria, de leis, de energias e do próprio tempo, o Deus que vem antes de tudo isso, ele criou a matéria, ele produziu a energia, ele criou as leis da física. A massa da nossa gravidade ela não pode ser 1% maior, 1% menor, senão a vida não vai coexistir. A Lua, o luminar, ela vai precisar ficar exatamente nessa posição, porque ela influi diretamente nas ondas do mar. Como a Terra é composta de mais de 70% de água, isso vai dar um problema danado se ela ficar muito próximo ou se ela ficar muito distante. O luminar, o outro luminar que foi criado no quarto dia que o Sol existiu, tá, gente? No quarto dia ele tem que ficar numa posição longe, que se ele ficar muito perto, a Terra inteira vai ser um deserto, e aí eu vou ter que produzir milagre da água todos os dias. Todo dia eu vou ter que levantar um Moisés para bater na rocha, para
sair água para o povo, e aí vai ficar difícil. Então, as próprias leis físicas foram criadas. E, é claro, o próprio tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês estão vendo a discussão a respeito da escala 6x1. Vocês estão vendo isso aí? Tá. Deixa eu te contar um negócio aqui, que quem criou a escala 6x1 foi Deus, vocês acreditam? Agora eu matei todo mundo. Foi Deus. Você trabalha 6 dias e descansa 1. Foi? Então pronto, então marca esse negócio aí. Deus. Seja com Deus. Não gostou nada? Foi? É tudo questão de interpretação, né? Mas voltando aqui. Deus, Ele não transformou algo pré-existente. Pelo contrário, Ele dá existência àquilo que não existe. E é isso exatamente que se chama criação a partir do nada. Ou seja, Deus fez tudo a partir do nada. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Creatio ex nihilo. Deus criou tudo a partir do nada. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ninguém pergunta. Todo mundo entendeu. Eu acho incrível isso. Eu saio daqui com o coração assim aberto, eu falo, não, tá bem, tá todo mundo sabendo tudo. Aí depois vem as perguntas, por exemplo, domingo. Vou citar domingo passado. A apostila de vocês tem a ver com Y, H, W, H. A imagem que eu coloquei aqui, tá Y, H, V, H. Ninguém perguntou. E foi proposital. Ninguém perguntou. Faça isso. Cadê o quadro? Quem tirou meu banquinho daqui? Quem tirou meu banquinho daqui? Então tá bom. Faça aí, por favor, pastor. Só a sua que eu vi. Faça. Oi? Queria ficar nervoso e ia perguntar. Na hora. Ninguém. Oi? Só não estava prestando atenção. Uma boa parte, mas eu não uso diretamente a apostila. A apostila é até uma boa pergunta. Pessoal, a apostila é um material de apoio para vocês. A ideia é que vocês pesquisem, leiam e criem esse hábito, como os bereanos, de ler e estudar. A minha metodologia de ensino, ela não fica presa a leituras diretamente. Eu procuro trazer algo externo, até para enriquecer o conhecimento de vocês e a aula que nós estamos aqui. O povo quer ser. Eu fui estudar, né? Tinha bastante coisa, mas Sim. Vamos lá. Hein, Vasco? Oi? Isso é um Obrigado pelo pessoal pastor. que lê. Oi? Beriano, o que é isso aí? Ai, meu Deus do céu. Valendo. Vamos lá. YHWH. E propositalmente, olha lá, ó. Aqui, ó. Beijo no seu coração. Olha lá. YHVH. Wesley, tá errado? Tá. Tá diferente. Tá diferente. Mas Isso aqui V é a mesma coisa, né, irmão? o V e o W. Isso aqui é a mesma coisa. Y ou W ou V. O W é V 2 vezes. Né? Todo mundo sabe. Agora, a pergunta é o seguinte, deixa eu chegar aqui. Esse nome... Agora eu vejo 2 vezes, né? Presta atenção, irmão. Esse nome é impronunciável. Como é que lê isso aqui? Lê isso aqui pra mim. Não tem jeito. Como que foi feito? Como que foi... Segura aqui, olha. Como é que foi feito para a pessoa entender e ficar fácil de negócio? Vamos pôr aqui o A, né? Aqui o E. Põe um E aqui. Põe um A aqui também. E a Vé. Aí
virou Javé. Aí depois traduziram para Adonai. De Adonai virou Senhor, que é o que está na sua Bíblia hoje. Senhor, fica mais fácil de entender. Assim, compreende fácil. E compreende. Agora, por que a gente fala que o texto aqui ele é impronunciável? Na fonética hebraica, aqui, cadê a caneta? Está na folha anterior, não. O W. 13 folhas. Não, não é diferente. É, O W e o V tem som de O. Alguém, por favor, consegue pronunciar isso aqui? mas aí já. Aí já, né? Para! Achou! Só cantar. Vamos, Levinha! E errou. Você nunca viu a Kézia cantando, não? Ah, então tá processando isso, né? Aí, você já viu. Percebam que a pronúncia, ela é quase que impossível. Sem falar que o Y também vira J. Não, O Y vira J, igual Jesus é Jesus. Yahvé é Jeová. Tudo isso é variante. É complicado, né? Jeová, aqui, ó. Jeová. Mas Muito bom. Por favor, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Mas eles sabiam pronunciar, não sabiam? Oi? Eles sabiam pronunciar, não sabiam? Eles não tinham uma definição. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que eles se aproximavam de Deus, ou se aproximavam, se referiam de Deus, mais pelos seus atributos. Então, na língua mais antiga, você vai falar assim, ele é aquele que cura, nosso Rafa, ele é aquele que é a nossa bandeira, É o nome. aquele negócio. Porque o nome de Deus era impronunciável. Você não tinha como você definir quem era Deus. Então você definia Deus pelas suas ações. Você está entendendo? Isso está na apostila aí. Né? Isso é sempre pelas suas ações. É... Os nomes tem na apostila. Existia um princípio lógico, né, básico, né, que os filósofos eles vão tentando incutir na cabeça das pessoas. Nós falamos muito aqui que do nada nada vem. Se o universo, e eu quero que vocês fixem isso aí, se o universo existe, algo fora dele deve explicar a sua existência. Se o universo existe, para resumir o que nós estamos falando aqui, algo fora dele deve explicar a sua existência. Pergunta, mas aquela frase que escreveram na cruz, que seria em? Aquela frase que escreveram na cruz. O hino da cruz. Você quer saber o que significa? Não, no caso, eles usaram aquela na expressão judaica da época ou em latim? Aquilo era uma forma de Tinha várias línguas. Tinha 3 línguas aqui. Mas uma delas era em latim, tá? Inri, tá? E o que eu acabei de falar, o J é I, né? É tipo assim, ó. É Inri. Inri. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que tá em outra língua, né? Mas é isso. Jesus Nazareno é tipo assim, Jesus Nazarius Rex Judai. Rei dos Judeus. A física quântica mostra que algo pode surgir do nada. E aí
E essa ideia ela ficou muito conhecida pelo físico Lawrence Krauss, que dizia que a física quântica mostra que algo pode surgir do nada. No nível quântico, as partículas parecem surgir do nada. Então, talvez o universo, ele de fato tenha surgido do nada. Agora, qual que é o problema dessa afirmação? O nada da física não é realmente o nada. Existe ali o campo quântico, existe as leis físicas, existe o vácuo com energia, e aí que faz a gente pensar, isso já é alguma coisa. Então nada nunca é nada. O argumento ele continua válido. A ciência, ela explica transformações dentro do universo, não a origem absoluta do ser. Então ela vai explicar toda a transformação que existe e até que levou à causa e à existência, mas não vai explicar e conseguir explicar a origem absoluta do que existe, ou do ser. Alguns modelos eles sugerem que o universo ele sempre existiu, espécie de círculos, né? Se o universo ele sempre existiu, o universo é eterno e ele não precisa de causa. O problema que nós temos aqui é a maioria dos modelos modernos apontam para um começo. Começo mais conhecido, o Big Bang, grande explosão, indica o início do espaço-tempo. Bum! Existiu. Nós vamos ter aqui, e eu anotei aqui teoremas como o de Alexander Vilenkin, sugerem que universos em expansão não podem ser eternos no passado. Abre aspas para o que Alexander falou, todos os modelos plausíveis têm um início. A resposta é o seguinte: mesmo que fosse eterno, ainda essa teoria precisaria explicar por que existe em vez de não existir. Eternidade, senhoras e senhores, ela não elimina a necessidade de uma causa fundamental. Outra objeção é o multiverso. Quem gosta muito disso é amável, né? O multiverso resolve tudo. E aí nasce a nossa objeção. O nosso universo seria só um entre infinitos universos. Não precisa de criação. Tudo acontece em um lugar. Tá bom, dá para agarrar essa, né? Problema que essa objeção e esse entendimento do multiverso que levanta o seguinte problema. O multiverso também levanta algumas perguntas. Primeira pergunta: de onde veio o sistema que gera os múltiplos universos? Alguém sabe me responder?
Veio do Thanos? Da Marvel? Por que existem leis que permitem isso? É outra pergunta. Argumento. Mesmo infinitos universos ainda exigem uma causa para o conjunto inteiro. Ou seja, quem criou o multiverso? Então, para toda pergunta da pré-existência ou da existência do universo, para toda dúvida de quem os criou, de quem os fez, de quem comanda tudo e toda a criação, existe uma pergunta por trás. Vamos lá. Se criou os multiversos, quem está por trás da criação dos multiversos? Outra coisa também é, o universo ele surgiu por acaso. Só que o acaso ele não é uma causa real. O acaso descreve aqui a falta de interação, ou seja, ele não cria coisas. A probabilidade, ela pressupõe que algo já exista. Só que aí que vem a outra resposta. Você não pode ter probabilidades sem um sistema de onde os eventos ocorram. Então não existe probabilidade sem ter uma causa inicial dessa probabilidade. Então essa conversa de que o universo existiu por acaso, e a vida existiu, também cai por terra aqui. Algo precisou forçar essa existência. E aí a pergunta que se faz é: o acaso explica como algo acontece? Não porque existe algo. Foi o acaso eu fechar a porta do carro do meu dedo sexta-feira e doeu demais. E eu doei muito. Doeu muito, inclusive está machucado aqui. Não, agora todo mundo vai ficar olhando. Não. Foi uma causa. Existiu uma ação. A pressa é inimiga da perfeição. Você quer fazer tudo e não faz nada. É a síndrome do pensamento acelerado. Não, eu vou fazer isso, pum. Fechei a porta do carro no dedo. E doeu. Wesley, você chorou? É claro. No íntimo do meu quarto, escondido, porque tinha um rapaz olhando para mim na hora. E aquele negócio de Chuck Norris, né? Sou homem, macho, não choro. A lágrima descendo aqui, a chuva caindo na cabeça e eu dizendo, meu Deus, vontade de chorar. Isso merece um glória a Deus? Tudo por causa da luz, né? Da saúde das crianças. Tudo por causa da luz das crianças. Oi? Valorizando. Essas objeções, pessoal, elas tentam evitar a ideia de uma causa primária, da existência de Deus, né? Mas elas acabam enfrentando sempre os mesmos problemas. Nada dentro do universo explica a própria existência do universo por si só. Impossível isso. Por isso, filósofos, né, desde Aristóteles até São Tomás de Aquino, eles defendem: deve existir uma realidade fundamental fora do espaço e do tempo, que dá origem a tudo. E essa força, essa realidade fundamental que existe fora do espaço e tempo, nós conhecemos como? Deus. Só tem ela na aula? Deus! Só tem ele. 1, 2, 3. Nós conhecemos como? Deus. Deus. Entendeu? Deus é dono de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e tudo subsiste por Ele. E aí que entra a mídia, coloca entre aspas aqui no negocinho, escreve: tudo subsiste por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Um cristão que não acredita que Deus controla tudo, e quando eu digo tudo, é tudo,
força motriz, a física, a quântica, tudo, poxa, vem por Deus, desculpe, mas ele precisa fazer um exercício de estar aqui aos domingos. Para aprender um pouquinho a respeito da Bíblia Sagrada. Ou você aceita que algo surgiu do nada, absoluto, sem causa, ou existe uma causa eterna e necessária. As duas filosofias vão te apontar para Deus. Se tudo existiu a partir de um nada absoluto e sem causa, quem fez? Se existe uma causa eterna e necessária, quem é essa causa? Deus. Então, qual que é a relação de Deus com a sua criação? Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Deixa eu mandar uma arte aí para o pessoal, para vocês colocarem para mim. Eu mando para quem? Para o Wallace? Cadê o Wallace? Para o Roberto? Tá. Deixa eu mandar uma arte para vocês. Ô, Roberto, eu tenho que te responder, né? É óbvio, né? Chegou a imagem aí? Joga ela no telão aqui, por favor. Deus faz criação paralela de todas as coisas. Para todas as... Ah, gente, preciso falar com vocês aqui. No decorrer da semana, vamos colocar a semana, porque já chega pronta, né? Nós vamos enviar para vocês um questionário a respeito de deontologia. Um exercício de fixação. E aí vocês fazem, pesquisem, estudem. Fechado. Oi? Porque nós já estamos encerrando essa matéria. Última escolha. Ah, claro, com certeza. Então nós vamos enviar para vocês, dentro daquilo que está na apostila, dentro daquilo que nós temos falado aqui. É por isso que é importante vocês anotarem. São perguntas simples, mas são exercícios de fixação. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na compreensão da matéria. Então, nós vamos enviar, vocês fazem, e domingo que vem, se Jesus não voltar, porque se Jesus voltar, eu vou com Jesus, eu não fico feliz, eu subo feliz. Né? E agradecido. Obrigado. E nós vamos entregar esse trabalhinho aqui, esse exercício de casa. Beleza, pessoal? Amém? Amém? Amém. Vocês estão concordando em trazer o exercício pronto no próximo domingo. Outra forma de interpretar os dias de Gênesis capítulo 1, ela vai ganhando um formato significativo e um apoio muito grande, né? Porque o livro do Gênesis, eles não nos dá uma informação exata da idade da Terra. Por exemplo, se eu negar a existência dos dinossauros, eu sou um maluco, doido, pirado. Só que a Bíblia, ela não dá uma data exata da existência. Dizem que o fóssil mais antigo tem 63 milhões de anos. O cálculo de vida dos textos bíblicos não chegam a isso. Não existe uma predefinição de quando existiu. Há quem diga que os dinossauros existiram no período bíblico e que Adão deu um nome para os bichinhos. Tiranossauro. Não sei como é que foi. Vem cá, cuti-cuti grandão. Não tem como. Mas eu não posso afirmar isso porque não existe uma margem bíblica
para isso. Há quem diga que os dinossauros foram extintos naquela batalha. Lembra aquela batalha temporal nas regiões celestes? Lembra? Há quem defenda, a Bíblia está aberta em Gênesis capítulo 1. Tá? Se não está, abre aí. Bereshit. Capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio, pode deixar aqui, não precisa colocar. Obrigado. No princípio. Onde eu coloquei um R? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Acabou. Ponto final, final da história. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Eu não vou me aprofundar nisso, mas há uma corrente. Oi? Não entra, não. Que diz, umas 3 aulas, nós não temos tempo para isso. Que diz que existiam 2 terras. Existiram 2 terras. A primeira na sua glória. Pós a queda, pum! Com a queda dos anjos e do coisa ruim, capiroto, o nome que você quiser dar para ele, destruiu tudo, abalou tudo. Essa é uma linha. E que esse período atemporal houve a destruição dos benditos dinossauros. Só que isso fica no campo da especulação. Nós não vamos entrar nisso. O texto dá margem para essa interpretação? Dá. O texto confirma essa interpretação? Não. É por isso que a gente não entra. Agora, algumas coisas, o texto nos dá alguns segredos. Por exemplo, a correlação entre os dias da criação. E qual que é a correlação? Vocês estão vendo aí? Primeiro dia, Deus diz assim, haja. Então Deus faz a separação entre luz e trevas. Só que no 4º dia, Deus cria o sol, a lua, as estrelas, todos os luminares. Existia dias, porque isso é cronos, Deus é temporal. Por isso que eu não gosto da expressão tempo de Deus. Vou falar igual Paulo. Paulo um dia falou assim, eu não permito que mulheres falem na igreja. Paulo, tem que ler o texto, tá, gente? Paulo. Como é que é? Paulo. Wesley. Não gosto da expressão tempo de Deus. Porque tempo é cronos. Cronos é para o homem. Deus é atemporal. Se eu colocar Deus medido com o cronos, eu estou falando que Deus está sendo medido com a minha régua. É por isso que eu tenho dificuldade de acreditar naquelas palavras que dizem assim diz alguém, que em 3 dias você vai... Mas aí eu estou medindo Deus com a régua do meu relógio. E não funciona. E olha como essas aulas são importantes. A atitude do homem muda a ação de Deus, não o decreto de Deus. Nós aprendemos isso aqui. Então, o texto que nós usamos e que muitos usam para falar que é o tempo de Deus, olha onde eu já estou. É Kairos. E Kairos é momento oportuno, não é tempo de Deus. Pegou a visão? Kairos é momento oportuno e não tempo de Deus. Beleza, pessoal? Matei todo mundo agora. Só vai ter um problema depois. Eu vou ter uma reunião com o pastor. Quando a gente vai anunciar a Maria, ele fala que em um determinado tempo. A gente precisa ter esse entendimento, porque essa forçação dos textos leva a essa má interpretação daquilo
que a Bíblia diz. Mas vamos lá, voltar para a correlação da pré-existência aqui, senhoras e senhores. Deus, ele faz uma correlação entre os dias da criação. Então vamos voltar lá. No primeiro dia, ele faz a separação entre a luz. Mas só no quarto dia que ele cria o sol e a lua. Olha, peraí. A luz já existia aqui. E quem era a luz que iluminava todo o vácuo existente? Era. Então ele que era a luz, ele cria uma bolinha para a gente. Chamada sol. Para esquentar a gente. Esse Deus é maravilhoso demais, gente. Vocês já pararam para pensar que na eternidade não vai ter sol? É Ele. É Ele. Cristo mesmo a iluminará. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Gente, esse Deus é grandão demais da conta. E tem gente que fala que Deus não existe. É uns desviados malucos, virados. Segundo dia, Deus faz a separação do firmamento e da água. Só que só no quinto dia, Deus cria os peixes e as aves. A pergunta é, e os 153? 153 espécies existentes até então. São a macroevolução. Sem a macroevolução. As 153 espécies primárias. Segundo dia, a separação do firmamento. Deus faz a separação. Quinto dia, peixes e aves. Vamos separar. O que nada, o que voa, o que come, o que nada. Vamos lá, vamos começar a organizar. Terceiro dia, a separação da terra seca, mares, plantas e árvores. E no sexto dia ele cria peixes. Ali está errado. Está duplicado ali. Mas no sexto dia ele cria os animais e o homem. Então no terceiro dia ele faz a separação da terra seca. Ele faz a separação dos mares, plantas e árvores. Desculpa o artista. E no sexto dia, ele cria animais e os homens. É uma correlação na sua criação. O que ele estava dizendo? Não existia um tempo determinado, não existia um processo. Mas não existia um tempo determinando. Porque, por exemplo, Deus estava preso às 24 horas? Não. Porque se você pegar o terceiro dia, Deus trabalhou demais da conta. Deus desceu, separou terra seca, separou os mares. Imagina o Oceano Índico, Pacífico, continente aqui. Oi? As plantas. Gente, dá trabalho demais. Desceu para ser jardineiro, subiu, desceu. Eu fui acompanhar um jardineiro trabalhar, pastor Alan Siqueira, na casa do pastor Alan Bertoldo. Aqui dá trabalho demais, gente. Os 3 em 5 mexe daqui, arranca daqui, coloca aqui. Nossa, que treino dá trabalho demais da conta. Eu fico olhando assim, a gente tem que ter uma paciência, tem que ter dom para mexer com isso, né? É um dom que eu não tenho. Então, segundo a tese da estrutura, não se deve ler Gênesis, capítulo 1, como se o autor quisesse falar em sequência de dias, né? Ou ordem das coisas criadas. Nem pretendia ele falar do tempo que demorou a criação. Perceba o seguinte, a disposição aqui de 6 dias, que não são períodos, né, nem mesmo de 24 horas, nem longos intervalos, nos dão 6 diferentes retratos da criação. E aí, ele faz uma aplicação dizendo o seguinte, e eu preciso ler isso aqui com vocês. Deus fez todos os aspectos da criação, que o auge da coroa da sua criação fosse o homem. Então Deus criou tudo belo, perfeito, para correlacionar a coroa da sua criação, que é o homem. Então o plano de Deus, ele é perfeito. Nós vamos estudar isso na matéria de pecado, sobre qual que era o propósito de Deus ao permitir a queda do homem, ao permitir a pré-existência, a permitir a rebelião.
nas regiões celestes, não no céu. Grave isso aí, pelo amor de Deus. Não no céu. Porque qual que era o propósito principal de Deus? Sempre foi a coroa da sua criação. O homem. Em Gênesis, não há espaço nenhum para cronologia. Por que nesse quadro? Porque tudo está ligado. Para mim, no primeiro dia. Para você, no segundo dia. Para Deus, uma conjunção até chegar no propósito maior. Olha que coisa interessante. Ou seja, como é que eu provo isso? Gênesis capítulo 2:7. Quiserem anotar, podem anotar. Gênesis capítulo 2:8. Gênesis capítulo 2:19. Porque se você pegar os textos bíblicos, e aqui que alguns loucos, geralmente os hollywoodianos, eles naufragam o nariz, que a Bíblia vai falar que Deus criou os homens, o homem e a mulher no sexto dia, mas depois, lá em Gênesis, vai falar que Deus criou uma adjuntora para Adão. E aí alguns mais emocionados falam assim, ó, existiu uma mulher antes de Eva. Lilith. Essa Lilith terrível. Lilith. Nome feio da mulher. Vamos deixar isso para outra aula, que se eu entrar nisso aqui, nós vamos tomar tempo. Vamos levantar aqui a teoria da estrutura, da estruturação do universo. A primeira proposta correspondia entre dias de criação, só que ela não é nem de longe exata. Pensa comigo assim. Nós estamos falando da soberania de Deus. Pensa comigo assim. Se Deus tem todo o poder, e se nós lemos alguns textos bíblicos falando que tudo existiu pelo poder da sua palavra, não faz muito sentido Deus dividir exatamente 24 horas para cada coisa. Logo, tudo passa a existir pelo poder da palavra de Deus. Eu imagino Deus descendo, ou assentado mesmo, pegando o seu tablet, começando a rabiscar. Vamos separar as luzes e o tempo. As luzes das trevas. Ao mesmo tempo eu preciso criar um iluminar maior para dominar de dia, um iluminar menor para dominar à noite. Poxa vida, vamos fazer aqui. Cansei, vou dormir. Amanhã eu volto para trabalhar. O meu horário, eles não pagam hora extra, eu tenho que parar. Não. Era um processo contínuo de criação. Então esse pensamento de que Deus parava um dia e voltava, parava na segunda, voltava na terça, ela cai por terra. Ele deixa para nós a escala 6x1, mas cai por terra esse pensamento. O trabalho é contínuo. Não pode parar. Isso aqui dá até uma pregação e eu preciso falar. Não canse as suas mãos de trabalhar. Ainda que o trabalho seja cansativo, continue mais um pouco. Continue mais um pouco. Continue mais um pouco. Sem dizer que um dia pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser um dia para Deus. É aquele paralelo da continuidade, não se pode contar.
É por isso que eu volto a falar aqui, e aí se torna até repetitivo. Eu não gosto da expressão que limita Deus a tempo. Nós, pregadores, nós usamos muito isso, e eu, Wesley, acho que é um erro de nós pregadores. O tempo de Deus está chegando na sua vida, mas qual o tempo? No máximo foi uma hora. Porque é muito... Faça, tá pronto, faça, tá pronto, faça, tá pronto, faça. O que Deus é assim, ó. Deus é assim. Fez. Aconteceu. O homem é dividido por horas. O homem é dividido por tempo. Mas Deus não. Deus é pela palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o que é o Verbo? A palavra. Então parte do pensamento que tudo ali aconteceu no mesmo momento. Na mesma hora. É muito irreal. Poxa, eu vou fazer isso aqui, eu deixo isso aqui, daqui 3 dias eu volto aqui para fazer isso de novo. Não, Deus não é assim. Quem faz essas organizações desorganizadas loucas somos nós. Deus não. Deus é contínuo, 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 contínuo. Amém, pessoal? Amém. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fale agora ou cale-se até a próxima aula. Pode falar. Eu creio que sim. O Senhor é presente, passado e futuro. Ele pode estar ao mesmo tempo, todo tempo, né? Sim. Sim. Então, quando fala assim, o tempo de Deus chegou, a gente poderia falar, a vontade de Deus chegou, seria certo? Seria uma expressão melhor. Essa é a vontade de Deus para esse momento. Eu, Wesley, vou falar de novo, gente. E quem falar, vocês tem grandes pregadores aqui, grandes estudantes aqui. Gente, eu sou uma piabinha nadando ao lado de tubarões aqui. Eu, Wesley, não gosto da expressão tempo de Deus. Também não gosto da música que fala que o melhor de Deus chegou. O melhor de Deus para a sua vida vai chegar. Não, o melhor de Deus é Jesus Cristo. Tem mais nada. Tem mais nada. Fernandinho vacilou nessa música, vacilou feio. Citei o nome. Aí quem que é? Quem foi? Aí, ele é o cantor. Não sei, o cantor vacilou nessa música aí. O melhor de Deus é Jesus. Já veio e vai voltar para buscar. E aí nós pegamos o... Mas se você pegar essa música, lá vamos lá falar de música. Só que o melhor de Deus ali não é Jesus voltando. Vai lá, por favor. Às vezes a letra é... A primeira coisa, a questão da ciência, no começo, quando você falou das teorias de criação do mundo. E eu até já comentei isso com você na outra aula, né? Que grandes cientistas que a gente tem, inclusive o fundador da teoria do Big Bang, ele era um padre, né? Ele foi um padre muito importante, justamente porque a ciência, ela vê a questão do como as coisas foram criadas. E na base da religião, a gente tenta explicar o propósito pelos quais elas foram criadas. Então, assim, eu não vejo como uma forma oposta uma à outra, mas às vezes de forma complementar, né? Uma querendo explicar com evidência, com matéria, com a questão quântica, de átomos e tudo, e a outra explicando uma questão de propósito, de fundamentos extra-científicos. Então, não vejo como algo oposto, mas eu acho que algo que caminha junto. Caminham junto, tanto que eu falei, Newton era cristão, o criador da teoria do Big Bang, um padre, que tentava explicar isso através da ciência. E eu acho isso maravilhoso quando a gente consegue observar até o que fala, acho que é Salmo 19, né, do firmamento, que anuncia as coisas de Deus. Então a gente vê que a ciência, ela também está subsistida em Deus, então não são coisas opostas. E eu ia comentar também essa última parte que você falou da continuidade. Eu concordo, mas não tanto, né? Assim, no sentido que é contínuo. Deus pode ter criado tudo em um dia só? Pode, ele é Deus. Né? Ele pode fazer tudo no mesmo instante. Mas também, quando a gente pensa assim, que existem
novamente voltando nisso, evidências científicas de que algumas espécies, você falou das espécies primárias, mas existem espécies que ao longo de milhões de anos, bilhões de anos, que a gente tem espécies de mais de 3 bilhões de anos já foram datadas. Então, existe uma evolução de algumas espécies. Então, assim, pode ter sido criado, mas também pode ter sido que Deus fez aquilo inicialmente e ao longo de milhões de anos aquilo se desenvolveu para chegar no que a gente conhece hoje. Então, assim, não foi que do nada, eu acredito, tá? Igual você falou, eu também tenho esse pensamento. Que as coisas foram criadas por Deus de uma forma, mas não quer dizer que aquela forma já foi a forma estática e final daquilo, que aquilo evoluiu para que a gente vê hoje que isso continua evoluindo também, até mesmo o universo, que hoje em dia se tem novamente comprovações, né, que o universo ele está em expansão desde o momento que ele foi, desde o momento que ele surgiu. E isso mostra através de várias coisas, inclusive a Lua, todo mundo, né, estudou isso, que a Lua ela está se afastando da Terra, e isso que causa também, por exemplo, alterações no mar, alterações de outras coisas. Então a gente vê que, pelo menos que eu penso, né, toda a criação, desde o momento que Deus fez, aí a gente se apega muito a essa questão, tipo assim, Deus criou o Sol, a Lua, mas não foi só isso, ele também estava criando, igual você falou, as leis do universo, a rotação da Terra, por que a Terra roda aproximadamente 24 horas, né, por dia? Então tudo isso ele estava formando ali naquele momento também, não foi só tipo, instantaneamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Perfeitamente. E muito perfeito. É a questão, porque aquela questão da evolução, né, nós vamos pegar aquela filosofia darwinista da evolução, na verdade não é uma evolução, é uma macroevolução, porque é uma constante evolução daquilo que foi criado a partir do primeiro princípio. A doutrina da criação, ela justamente ela vai tentar de alguma forma fazer com que a fé e a razão material da ciência, elas caminhem junto no que tange o seguinte. E aí nós precisamos puxar para nós. Lembrar-nos da soberania de Deus em criar todas as coisas. É exatamente, eu penso o seguinte, é exatamente o que você disse. Tudo está em evolução e expansão. Mas tudo tem uma causa maior de ser. Um princípio de tudo. E para nós, como nós usamos a fé, porque a ciência, ela baseia-se em fatos, correto? Em fatos concretos que se pode provar. Aquilo que é palpável, aquilo que se vê. A fé é aquilo que é imaterial. Poxa, eu simplesmente acredito, né? Que às vezes até é um argumento raso. Poxa, por que eu acredito? Partindo desse pressuposto, a doutrina da criação, ela nos ensina a soberana vontade de Deus e que Deus é o soberano do universo. Porque, como você bem disse, poxa vida, o grande arquiteto do universo, agora eu fiquei parecendo maçom. O grande arquiteto do universo, ele arquitetou todas as coisas. Exatamente a posição da rotação. Poxa, se a Lua está se afastando e se estão acontecendo alguns efeitos climáticos aqui, tudo tem um propósito pré-definido. E aí, para onde nós vamos encontrar esses propósitos pré-definidos? A Bíblia diz que no fim dos dias, maremotos, parará, aquele negócio todo, pô, tudo precisa acontecer. É igual quando fala na Bíblia que o Cordeiro já estava morto antes da criação. Antes da criação. Então você pensa assim, o plano de salvação Já existia antes que o homem existisse. Pedro fala sobre antes mesmo. Morto antes da fundação. Tipo, tudo já existiu, Deus já sabe de tudo. É o que a gente entra no tempo de novo. O tempo de Deus não é esse tempo que a gente conhece, ele já sabe. Ele já expandiu. A gente não pode, e aí eu volto. Isso nós dois Vai o calvinismo, né? Oi? Como é que O calvinista é doido. Sandra, como é que eu não vou entrar nisso. Agora não vai entrar nisso, não. Eu vou arrumar problema nisso aí. Oi? a diferença entre criar e evolução, não? Sim. Criar, você criou. Ele criou. Evolução está evoluindo. É a teoria darwinista. Poxa, está é a macroevolução. Você criou, Poxa, está evoluindo. os dinossauros existem? Existe. Eu vi um atravessando ali a Pampulha ali esses dias e caindo. Filhote de dinossauro. A questão da evolução, acho que é mais uma adaptação do que propriamente evolução. Vocês estão muito obrigado, tá? Nós vamos continuar isso depois. Vamos encerrar aqui, pessoal? Pastor,
Então, irmãos, a paz do Senhor. O teontologia, ele é mais assim, muito cheio de detalhes, coisas complicadas, mas se você quiser resumir, você fala assim, olha, muita coisa, irmão, é porque não querem dar glória a Deus. Essas teorias todas é porque não querem dar glória a Deus. Porque quem estudou sabe que fala que a vida começou na água, aí era uma ameba, aquela ameba foi evoluindo, daqui a pouquinho saiu da água, foi um trem meio rastejando, daqui a pouquinho virou macaco, o macaco vai virar gente. Isso é para não dar glória a Deus. Então a palavra de Deus está aí falando. E enquanto o irmão estava pregando, dando a lição aqui, eu estava pensando, até hoje nós não conhecemos o homem 100%. O DNA do homem, o homem está apanhando, a mente ainda é uma interrogação. Você acha que isso aí é uma coisa que criou assim, evoluiu e até hoje ninguém consegue entender? Foi Deus que fez tudo. E resumindo tudo também, que você vai guardar e escrever no seu apostila, só Deus cria do nada. O resto, tudo que foi criado tinha uma base. Tinha uma base, ou é cópia, ou ideia de outro, você melhorou. Mas só Deus cria do nada. Ele fala e aquilo aparece. Oi? Em João 1:3, né? Citou ali no verbo, o verbo era Deus, o princípio era o verbo. O 3 fala assim, todas as coisas foram feitas por Ele. Isso. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, mas eu não acredito na palavra. Então eu fico inventando um monte de teorias, tentando provar as coisas. É isso. Pastor, Oi. cada um tem o seu digital, né? Isso, nós somos únicos. Somos únicos. Então você vê a criação de Deus, tudo é perfeito. Ele criou cada um. Está usando isso hoje, né? Ó, sua mão é diferente da minha. Ao fundo do seu olho, só você tem ele. Virou senha hoje. Seu rosto é diferente. Um monte de coisa que só você tem e ninguém repete. Apesar que tem cópias parecidas, né? Tem os gêmeos que são parecidos por fora, mas mesmo assim tem diferença. E tem pessoas também que têm semelhança. Semelhantes. Dizem que todo mundo tem uns 6 aí que parecem. 6 a 7 pessoas que parecem com ele. Mas idêntico não tem. Aí você me fala que isso é evolução? Aí você fala que isso é evolução? Não pode. Não pode ser evolução. É Deus, tem que dar glória a Deus, né? Não deixou pronto, ó. Nós somos únicos, amém? Então, olha, agora eu falo para você, irmão. Quando a gente for para a bibliologia, vai ser mais. Nós vamos usar mais a apostila, né? Porque a gente vai colocar mais coisas, aí vamos entrar numa coisa assim, mas você falar, agora eu vou usar mais. Porque vamos falar dos livros, dos textos, cada livro, um assunto dele, onde que Cristo está nos livros. Então você vai amar mais a Bíblia. Amém? Você vai amar mais a Bíblia. Mas essa introdução é importante para a gente ter uma sequência de onde começam as coisas. Amém? É igual o Wesley falou, eu também questionei uma vez. Falei, mas peraí, dinossauro? Mas eles não acham o osso desse tamanho? Como é que você vai falar que não tem? Aconteceu alguma coisa que está entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2. Tem um intervalo aí que só Deus sabe. Tem várias teorias que não dá para falar aqui agora. Né? E é essa bíblica, então a gente não entra muito nesses assuntos, mas aconteceu alguma coisa. Depois você canta aquela música do não dá para explicar, ninguém explica Deus, pronto. Teologia para Big Bang, isso aí. O melhor está por vir. Se o melhor é Jesus, ele está vendo. Né? O melhor é Jesus, ele está voltando mesmo. Mas respeita, você tem que ter a fala que... Então, ó, mas para encerrar, a perseverança, tá, irmão? Perseverança para você. Como é que nós estamos na solda aí? Né? Hoje faltaram 11? Hoje faltaram 11. Tá vendo? Não é fácil. Tem que ter perseverança. Gente, semana que vem é a última aula. Vamos fazer próximo domingo já é a última aula de teontologia. Né? Já, olha. Mas você faltou metade. Você faltou. Entendeu? E mesmo assim é que faltamos o pessoal fazendo perguntas. Cadê a Bíblia? Prestando atenção, perguntou.
E eu vou dizer para você, não fica contando com aula gravada não, porque pode dar problema, né? Aula gravada pode dar problema. Eu não sei nem se a segunda já foi postada, foi? Quem filmou semana passada? Ah, não, eu nunca vou te falar. Pensa Deus não quer, não. Vamos encerrar. Vou gravar uma aula e mandar para nós. Vamos encerrar porque está no horário, né? Amém? Está no horário. Era até 10h30 que nós combinamos. Arroz da Maia, hein? Vamos fazer a oração. Já passou 10 minutos o arroz da Maia. Vamos fazer a oração. Fique de pé se você puder, vamos fazer a oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais essa oportunidade. Estamos aqui nesta manhã, compartilhando a Tua palavra, aprendendo mais daquilo que o Senhor fez. Sabemos que nós não vamos compreender na totalidade a grandeza que o Senhor é e faz e fez. Ó Deus, mas nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Continua nos abençoando nossa mente, nosso coração, para compreendermos mesmo, Pai, as profundidades e nos dar a graça para estarmos sempre aqui no compromisso firmado. Tira todos os impedimentos na vida dos Teus filhos e nós te agradecemos que esse domingo ainda seja mesmo cheio da Tua presença, da Tua graça. Prepara-nos para a noite. Senhor, temos mais um encontro contigo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus permitir.